a gente tem circulado o estado todo, tem sido muito bom, sempre recolho as demandas, levo para secretarias para dar encaminhamento, algumas coisas a gente consegue resolver na pouca autonomia que eu tenho, né? Sempre buscando ajudar prefeituras, vereadores, enfim, toda a sociedade de Santa Catarina. E junto disso, né, no almoço, normalmente, final de tarde, a gente reúne com pessoas que chamam a gente, né, para conversar e tal, falando já dessa pré-candidatura, né, a deputada federal e das outras pré-candidaturas que a gente defende, né, do governo do estado, dos nossos estaduais também, para o Senado, e principalmente a pré-candidatura, né, para a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, tem sido muito bom, Emanuel, muito prazeroso, porque eu sou muito bem recebida em todo o estado onde eu passo. Eu acredito que toda essa instabilidade, né, dos 2 impeachments que, infelizmente, Santa Catarina sofreu, me deu essa oportunidade de mostrar um pouquinho de mim, né? Foi pouco tempo, como tu falaste, foram 60 dias, 75 dias no máximo, nem tenho computado isso, mas foi um período muito curto, mas serviu para eu mostrar, para que Santa Catarina pudesse me conhecer um pouquinho, pelo menos, né? Qual é a minha forma de agir, os critérios, os valores que eu defendo, né? A lealdade, mantenho a minha palavra com o povo catarinense. Eu acho que isso qualquer líder começa por aí, qualquer liderança começa por aí, manter palavra, manter a postura, né? E eu sempre vi o fato de eu estar aqui, de eu estar vice-governadora, como um contrato que Santa Catarina fez comigo. E nesse contrato estava escrito, tinha uma proposta que Santa Catarina disse, é esse que eu quero. E eu sempre fui leal a isso, sempre briguei e vou brigar pelo que é bom para o nosso estado, jamais vou permitir que algo de ruim seja feito, né? Algumas coisas eu consegui impedir, outras não consegui impedir, algumas nem tomei conhecimento, né? Por o afastamento que foi se dando justamente por eu me opor a algumas coisas que não fariam bem para Santa Catarina. Enfim, eu acho que eu consegui deixar um pouco de mim, né? Gostaria de ter deixado muito mais, gostaria de ter feito muito mais coisas, mas tudo no tempo de Deus, né? A gente tem que ir construindo essa história com muito respeito, degrauzinho por degrauzinho, com muita dignidade, né? E com lealdade ao povo, e eu acredito que eu ainda vou ter tempo para fazer isso, né? Então, o meu grande desafio hoje é mostrar para as pessoas, né? Levar conhecimento do eleitor catarinense, que eu sou pré-candidata, que eu coloquei o meu nome à disposição, né? Aceitei esse desafio, né, como pré-candidata a deputada federal, e tem sido muito bem aceito no estado todo, e eu estou bem contente, eu me sinto muito honrada, muito feliz, é até um combustível para mim, sabe? Bom. Se às vezes a gente pensa, pô, acho que não sei se não é, que de vez em quando todo mundo pensa, né, faz um balanço e tal, mas quando eu vejo as pessoas dizendo, pô, deverias ter ficado, a gente torceu por ti, tu és uma pessoa do bem, íntegra, isso me deixa muito convencida de que eu preciso continuar servindo Santa Catarina, me doando pelo nosso estado. É uma coisa que eu faço com amor mesmo, que eu faço com paixão mesmo, e eu quero, sim, poder ajudar o povo de Santa Catarina, ajudar o nosso estado o máximo que tiver ao meu alcance. As suas palavras são carregadas de mensagens, informações ali entre linhas, né? Por exemplo, a senhora fala... quando as pessoas batem algumas portas que não abrem, recorrem a mim. A senhora fala também desse afastamento que foi se dando, né, da sua relação com o governador Carlos Moisés da Silva. Mas hoje é 19 de julho, as convenções começam amanhã, quarta-feira. Qual é a sua relação com o governador hoje? A senhora conversa com o governador? Porque a gente sabe, né, que esse afastamento se deu porque o governador se afastou do presidente Jair Bolsonaro, apesar de hoje estar num partido, o Republicanos, que nacionalmente apoia o presidente Bolsonaro, mas aqui no estado a gente não consegue ver e enxergar isso. Mas hoje, a senhora conversa com o governador, a senhora fala com ele, troca uma ideia, WhatsApp, ou é zero, não existe relação? É zero, absolutamente nada. Ele não conversa comigo. Eu converso, encaminho, faço vários encaminhamentos, especialmente para secretarias, porque aí eu sei que pelo menos vão olhar, né?
mas não existe relação, especialmente depois do retorno do segundo impedimento, né, quando ele retornou. Tanto que, isso foi em maio do ano passado, nem as nomeações do meu gabinete ele fez. Agora, semana passada, fez me parece, uma modificação. Então, me bloqueou total, procura me impedir de toda forma possível. Mas como eu sou muito inquieta e não me entrego, né, eu vou encontrando formas, né, de resolver as coisas. E eu uso isso, sabe, Manuel, para aprender os processos. Porque no momento que tu entende os processos, tu sabes a quem encaminhar e fazer fluir. A senhora não e se sente... a forma também. A senhora não se sente um pouco um Michel Temer? Eu me lembro quando o Michel Temer, quando ele era o vice-presidente da Dilma, ele mandou uma carta para a Dilma e disse que se sentia um vice meramente decorativo. A senhora não se sente dessa mesma forma? Totalmente impedida, sem ter poderes, sem ter voz? A senhora é vice-governadora do estado, mas hoje a senhora não tem esse protagonismo porque o governador acaba lhe anulando ali praticamente. De parte dele, a intenção é justamente essa, é me anular e não permitir que eu faça nada e que eu seja um objeto de decoração, né? É uma figura meramente ilustrativa, como habitualmente se via, né? Um vice ilustrativo e que, enfim, buscava cargos aqui e ali e tal. Eu não tenho um cargo no Estado hoje, só absolutamente nada. Tenho 4 no gabinete dos 8. Sim. Que eram 32, ele diminuiu para 8 e ainda não renomeou e são administrativos, né? Não são as funções ligadas a mim. Então, o que tem enfim, a tentativa é justamente essa, mas aí o Estado, ele não funciona por si só. Isso que é uma das coisas que eu não concordo, um Estado que sirva a si mesmo, como está acontecendo agora. Isso é uma das minhas oposições que eu não concordo. Porque aí, voltando, eu quero te responder aquela pergunta do porquê do afastamento. Uma das situações é essa. O Estado não existe por si mesmo. E a gente chegou aqui com uma proposta de enxugamento da máquina pública, de maior eficiência, de efetividade e resolutibilidade. A gente vê coisas assim, mas faz isso, é fácil achar o caminho. Mas, enfim, tem uma série de circunstâncias que eu acho que essa minha proatividade, eu acho que essa minha... e uma das coisas que eu falei ao governador lá, quando eu falei com ele 20 minutos antes de aceitar ser a vice-governadora, eu conversei com ele, ser candidata na época, né? Em 2018. Isso, em 2018. Eu disse, eu não serei uma figura decorativa, porque eu sou uma pessoa muito ativa, muito executiva. Eu não tenho o perfil de ficar parado olhando. Pelo contrário, eu vou estar olhando, observando, até porque eu acho que eu tenho um olhar muito aguçado, assim, e muito bem treinado para resolução de problemas, pela minha atuação na advocacia ao longo de 18 anos, né? Então, eu deixei isso muito claro, que eu não seria... Pode tomar uma água, se quiser tomar uma água, não tem problema, nós estamos aqui com a vice-governadora Daniela Rainer e ela está percorrendo o estado aí, construindo a pré-candidatura a deputada federal, e você vai pra Serra, é uma temperatura, vem pra cá outra temperatura, né? Como é que não vai ficar ruim da voz? Claro que tem que ficar. E fala pra caramba, Depois eu vou te pedir uns truques aí pra dar um jeito na voz. Mas, enfim, eu deixei muito claro que eu não seria uma figura decorativa, que eu não tenho um perfil passivo. Eu tenho um perfil muito ativo e muito executivo. Então, isso incomoda demais. Porque, muitas vezes... mas isso eu acho que é da personalidade da pessoa de não aceitar, sabe? Uma pessoa que tem uma necessidade de ser o astro, de ser a cereja do bolo o tempo inteiro, é complicado de lidar. E eu percebo, assim... olha, acho que não enche uma mão as pessoas que eu não consigo me relacionar. Sabe? Eu me relaciono muito bem com todo mundo. Ele estaria num desses dedos. Exatamente. Mas, não, volto a dizer, não foi de minha vontade, né? E aí, voltando lá atrás, a razão desse afastamento... outra coisa, eu não sou o perfil que vou dizer amém sempre. Se tá errado, eu vou falar. Porque é a minha obrigação. E se eu fosse governadora, eu agradeceria se eu tivesse um vice que dissesse, peraí, aí não vai dar. Como diz o meu Didio, não dá pra dizer o que o Didio fala, né? Ele diz, aí não vai dar... ele fala. Vai dar M. Vai dar merda, ele diz. E aí, enfim, eu adoraria que eu tivesse alguém, sabe, monitorando, olhando, ouvindo nos bastidores, né, o que está acontecendo, e que pudesse dizer, olha, por aqui não, né, e a gente tem que ter um conselho político muito grande, né, e isso seria, no meu entender, seria uma atribuição do vice. Mas, enfim... Quando a gente assumiu o governo, ainda na interinidade, a primeira rusga foi em relação ao Bolsonaro, sim.
porque eu perguntei com todas as letras, né? Eu ainda disse, governador, quando é que a gente vai se apresentar ao presidente? E aí foi... Aí eu, entendi direito, o que é isso? Aí foi a segunda, foi a terceira vez. A segunda levei um pito, a terceira levei uma lavada gigante, assim. Aí eu disse, meu Deus, onde é que eu fui me meter? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Para tudo que eu preciso me situar. E aí, logo depois, vieram alguns nomes que a gente sabia que ia dar caca, né? Que não ia dar certo, e como deu, né? E que eu coloquei, levei, né? Eu sempre fui muito educada, eu sempre fui muito... Firme. Hoje eu falei palavrão, ó, falei que eu habitualmente não falo. Mas, enfim, eu sempre fui muito firme, mas sempre fui muito respeitosa nos meus posicionamentos. Inclusive, nos posicionamentos que eu fiz à imprensa solicitando rescisão de contratos, que era visto que não ia dar certo. E a principal Esses nomes que a senhora fala são os que estão envolvidos nos respiradores lá? Também. Já vinha com uma ficha, né? E existe um processo, enfim, a gente consegue, tem coisas que são públicas e notórias, inclusive, né? Mas, enfim. Mas o principal, assim, eu acho que o derradeiro foi quando, ainda na interinidade, ele pediu para que fossem retirados os incentivos fiscais dos defensivos agrícolas. Se trabalhava numa conjuntura de isenção de ICMS e se passaria a pagar 17%, enfim. E aí, sem ouvir o setor, sem ouvir o agronegócio, sem ouvir absolutamente ninguém, e numa situação completamente equivocada, tanto que os biodefensivos ali naquela pegada passariam a ser tributados também. Sim, e a ideia dele era justamente o contrário, mas não tinha entendido o processo. E eu, durante meses, eu fui argumentando e me colocando drasticamente contra isso, mas sempre de uma forma argumentando, apresentando situações e tal, e soluções, apresentando soluções. Tanto que os 5 projetos que eu fiz assim de uma forma emergencial para apresentar para ele, porque já tá, aí foi maio lá de 2019, já estava nas agropecuárias, cooperativas já estava valendo, algumas já chegaram a lançar notas com 17%. E o Estado entrou em pânico, os produtores rurais entraram em pânico, porque já é difícil produzir. Sim, um Estado que enfrenta dificuldades extremas, desde climática, tornado, uma série de situações climáticas extremamente difíceis que a gente enfrenta. É seca, é chuva na época errada. Então, é muito difícil produzir em Santa Catarina. E ainda assim, a gente tem uma produtividade excepcional. E é isso que me enche de entusiasmo e de vontade de defender o setor, sabe? Porque eu vejo o que eles fazem, eu conheço a rotina deles, né? Eu sou produtora rural também, sou advogada, sou produtora rural, eu vim do campo, lá no oeste, especialmente a minha região, eu cheguei num dia a reunir todas as principais lideranças do agronegócio no gabinete lá de Chapecó. Eu olhei para eles e eu fiquei com vergonha. Eu senti vergonha porque eu fui pedir voto para eles dizendo que eu ia cuidar deles. E naquele momento eu senti vergonha porque eu não tinha o que fazer. E aí a gente trabalhou muito na época junto com o secretário da Agricultura, que era o Ricardo Gouveia, que foi excelente na condução desse processo também, que mostrou de todas as formas que a gente ia inviabilizar o agronegócio em Santa Catarina. E eu não tenho dúvidas, Emanuel, que naquele momento, se a gente tivesse deixado acontecer aquilo, o fim dos incentivos fiscais dos defensivos agrícolas, a gente teria quebrado a economia do Estado. Não só o agronegócio, mas teria quebrado a economia do Estado. Então, são coisas assim que eu não vou aceitar. E eu fui muito contundente. Aí eu solicitei, pedi, enfim, e não teve jeito de convencer nos argumentos. Aí eu lembro que, se eu não me engano, foi numa quinta-feira, eu fiz uma nota à imprensa dizendo que eu era contra, que eu pedia que aquela decisão fosse revogada, que não tinha cabimento e os porquês e tal. E aí ele acabou vindo o setor e colocando um dos 5 projetos que eu apresentei para ele, ele acabou aceitando aquilo como verdade. E até hoje, na verdade, a gente permanece na situação anterior, que ainda com os incentivos fiscais, graças a Deus, e depois na pandemia especialmente, né? Claro que naquele momento a gente não previa que viria, mas eu não tenho dúvida que teria quebrado o Estado inteiro, porque o agronegócio é 30 e poucos % do nosso PIB, né? E Santa Catarina é um estado riquíssimo, um estado que arrecada de uma forma maravilhosa. Isso eu também não concordo, que a Secretaria da Fazenda tem uma visão meramente arrecadadora. Eu acho que a gente tem que ser um indutor do desenvolvimento, a gente precisa incentivar cada vez mais
mais para que o nosso Estado produza, desenvolva, crie novos negócios, né, novas oportunidades. Enfim, eu acho que o principal que ali que ficou da ruptura foi esse, sabe? Só que ficou velada, né? Me cortava de todas as formas, de absolutamente todas as formas, e eu sempre ia bypassando, encontrando um meio de fazer acontecer o que eu queria. Encontrando o seu próprio protagonismo, né? Exatamente. Que é uma coisa que a senhora não conseguiu ter ao lado dele. Porque quando você elege uma chapa, você pensa que os dois vão ter um protagonismo de igual forma. Não foi o que aconteceu. Isso, no fundo, Emanuel, foi excelente para mim, porque isso permitiu que eu construísse o meu caminho. Eu não fiquei onde os outros já foram. Eu construí o meu caminho. E isso, para mim, acho que foi excepcional, né? Claro que eu poderia ter ajudado, o que eu lamento é que eu poderia ter ajudado muito mais Santa Catarina. Sim. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes, né? Muitas coisas poderiam não ter acontecido. Mas, enfim. Para a gente fechar essa história da relação com o governador Carlos Moisés, estamos aqui com a vice-governadora Daniela Rainer, que é pré-candidata a deputada federal pelo PL aqui de Santa Catarina. Hoje, a senhora tem uma relação próxima com o presidente da República, né? O que o presidente fala de tudo isso para a senhora? Qual a avaliação dele? Porque hoje o governador, alguns bolsonaristas aí, mais raízes, o governador é um traidor, né? Usou da figura do presidente para se eleger aqui em Santa Catarina. O que o presidente vê, como o presidente enxerga tudo isso? Porque, afinal de contas, o Carlos Moisés está no Republicanos, que nacionalmente apoia o presidente Bolsonaro. Esse é um desfecho que a gente quer assistir ainda, como é que vai ficar, né? Eu acho extremamente lamentável que tenha tido esse afastamento e o não reconhecimento de que a gente chegou aqui pelo presidente Bolsonaro, né? Eu costumo dizer que, além disso ainda, Daniela, eu vi no presidente a personificação das minhas esperanças de um país melhor. E por isso que eu abracei, que eu fui, né, que eu acabei entrando na política, que não era um projeto meu antes, né? Eu sou uma dessas cidadãs que se levantou lá em 2018 e disse, peraí, vai ter que mudar porque o país está indo à bancarrota e a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu acabei sendo absorvida pelo processo e aqui estou, né? Graças ao presidente Bolsonaro, graças ao povo catarinense que confiou 80% dos seus votos ao presidente Bolsonaro, né? E então a gente está num estado essencialmente bolsonarista, né? Mas eu tenho um princípio meu que eu não gosto de levar nem fuxico e nem problemas. Eu gosto de levar solução. E todas as vezes que eu fui, e eu sempre busquei os ministérios, né? Eu imagino a loucura que seja a rotina do presidente Bolsonaro. Sim, sim. E foi isso que fez com que eu conseguisse respeito junto ao governo federal como um todo, porque eu sempre busquei trabalhar, eu levava os meus pedidos prontos, fundamentados, entregava, protocolava, como um advogado faz. Ou seja, a senhora não levava o problema diretamente para o presidente, Exatamente. né? Se precisasse de uma chamadinha aqui, presidente, vamos ver isso aqui com carinho e tal, mas sempre fui muito bem atendida nos ministérios. E a conversa pessoal com o presidente, assim, inclusive a gente tem um grupo que a gente formou agora, que chama a Frente da Lealdade, liderado pela deputada Carla Zambelli, que a gente é um pré-candidato a deputado federal de cada região, de cada estado do país, e a gente está fazendo um mapa de cada um do seu estado, para que a gente possa fazer um mapa macro e levar alternativas, soluções, sugestões ao presidente para as políticas públicas futuras, né? Então, todas as vezes que eu tive com ele, sempre foi buscando orientação, né, de qual é o caminho. Essa questão, assim, de traição, de tal, acho que já está muito clara, eu não preciso ficar batendo nisso com ele, até porque algumas vezes foi tocado no assunto, sim, mas eu vejo a minha função, a minha missão é buscar mais apoio, fortalecer e, principalmente, uma das coisas que a gente fala muito, não só com o presidente, mas com o grupo. A gente precisa levar até as pessoas essa vontade de participar da eleição, trazer o eleitor para votar. Porque a gente na última municipal teve uma falta de eleitores, me fugiu a palavra agora. Uma ausência? As eleitores que não vão votar, né? Abstenção. Abstenção, lembrei. Teve uma abstenção muito grande e a gente
precisa fazer, né, levar até o eleitor, conscientizar o eleitor de que ele precisa votar, precisa participar dessa eleição, porque a próxima eleição vai ser mais importante que a 2018, porque 2018 foi um divisor de águas. E agora é a eleição que vai fazer esse governo fluir. Sim. Porque até agora o que foi feito? Em plena pandemia, com todas as dificuldades que teve, foi organizado a casa, sanou-se aquela sangria, né, desatada que era de corrupção, de roubalheira dentro do governo, e que o presidente Bolsonaro resolveu esse problema. Então, agora que a casa está arrumada, a gente precisa fazer com que tenha continuidade para que os projetos andem, para que as propostas, para que as reformas sejam encaminhadas e aconteçam. E isso é importante, esse é um ponto bastante importante. Você que está chegando agora aqui no Jogo do Poder, estamos com a vice-governadora Daniela Rainer, entrevista importante, pontos bombásticos aqui sendo trazidos pela vice-governadora Daniela Rainer. Olhando Santa Catarina, hoje a senhora está como vice-governadora, né? E está se lançando aí a deputada federal e quem sabe vai ter sorte, vai chegar lá no Congresso Nacional e fazer um frentão, né? Que também é necessário, que o Brasil precisa de todos os tipos de olhares para que o Brasil avance. Mas olhando Santa Catarina de maneira macro hoje, a gente tem diversos pontos assim que precisam de melhoria. O que precisa melhorar no estado, no seu ponto de vista? Recentemente agora a gente teve toda essa questão envolvendo, né, a falta de leitos de UTI, o estado rico, com superávit em caixa, faltando leitos de UTI, faltando espaço para atendimento infantil, né? No hospital infantil. É uma coisa básica. O que falta melhorar no seu ponto de vista de maneira geral? Eu acho que na saúde, especificamente, eu acho que precisa se entender o que é urgência e o que é emergência. Tem coisas que tu tem que puxar o telefone na hora e fazer e resolver. Não tem que buscar pareceres e estatísticas. Tem que ter agilidade. Tem que fazer as coisas acontecerem. Não tem que esperar o Ministério Público notificar. Não tem que... não vai conseguir montar leito de um dia para o outro. Vai lá e pega na rede privada, busca, contrata, garante que haja uma adaptação rápida, né, dos leitos existentes, porque a gente está numa situação bastante diferente na saúde de 2018. E eu acho que se é que a gente pode falar, né, que teve algo bom na pandemia, a gente sempre tira algo bom. A saúde do Brasil sempre foi deixada de escanteio, né? Fizeram estádios lindos e maravilhosos, né? Mas não cuidaram da saúde. E com a pandemia, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, equipou todos os hospitais. Inclusive aqui em Santa Catarina tinha outra briga que eu comprei, porque queriam fechar hospitais de pequeno porte, filantrópicos e tal. E não há possibilidade disso acontecer. Tem cidades que só têm hospitais filantrópicos. Exatamente. Imagina só fechar um ambiente hospitalar de uma cidade pequenininha, vai acabar fazendo uma lotação maior num hospital próximo de uma região, macro-região. É complicado mesmo. Então, esses hospitais foram... e eu visitei alguns antes e depois. Inclusive um que eu briguei muito para que não fosse fechado, lá da minha região. Vou até falar o nome, lá de Palmitos. Para que não fosse fechado. Hoje tu visita, tá lindo, o hospital impecável, sabe? Então, com a pandemia, tudo pago pelo governo federal, tudo com verba federal, os hospitais foram equipados, né? Então, hoje a gente pode falar que a gente tem uma estrutura de saúde bacana, boa, condizente, né? Evidentemente que agora, vamos lá, tem um setor de leito de UTI que não está tão procurado, o UTI pediátrica está um caos, né? A gente precisa resolver isso com agilidade. Então, assim como foi agilizado, corrido, mandado recursos para que fizessem os leitos de UTI, isso é urgente, é uma coisa que não dá para esperar a estatística, tem que correr atrás, buscar onde tem, levanta, o sistema é muito fácil de acessar, entendeu? Tem o sistema de regulação, onde é que tem leito, onde é que não tem, sabe? E eu acho que tem que também trabalhar com proatividade. A criança entrou, já prospecta. E se precisar de um leito de UTI, onde é que vai? Né? Então, não dá para esperar chegar. Claro que tem umas que chegam já necessitando. Cada caso é um caso e é algo bastante complexo de se tratar. Mas a gente precisa dar agilidade, sim. Não dá para esperar o Ministério Público notificar ou intimar. É rápido, tem que ser muito rápido. Assim como o tratamento que chega lá na porta do hospital, o fornecimento dessa estrutura precisa acontecer, precisa estar pronto para se precisar.
usar, tá disponível, né? É inadmissível que se perca vidas, que se perca crianças numa situação assim. Realmente uma situação bem difícil essa que a gente vivenciou nas últimas horas. Foi acertada a forma como a pandemia foi conduzida pelo governo do estado, no seu ponto de vista, ou foi totalmente equivocada? O que poderia ser feito para mudar? O que a senhora teria feito de diferente? Eu acho que seria leviandade de minha parte se eu dissesse que foi totalmente equivocada, né? A gente estava num momento em que tinha muitas dúvidas, tinha um momento que pegou todo mundo de surpresa, né? Mas eu acho que foi tratado assim, até com uma certa infantilidade, aquela questão do fechar tudo. Eu nunca aceitei. E é engraçado porque lá no início, quando ninguém sabia o que era, eu dizia, o que um médico faz quando entra num centro cirúrgico? Bota a máscara, se protege e toca a vida. Então, no primeiro momento, eu falei isso, na primeira semana, né? Vou apanhar aqui de quem é contra, mas entendam meio o que eu estou falando. Então, no momento que a gente não sabia o que era, na iminência de fechar tudo, de fazer um lockdown, que eu sempre fui contra, vamos nos proteger da melhor forma possível até saber o que é e aí tocar a vida, né? Porque a gente sabia que o Covid é um vírus, assim, e é muito difícil falar disso, assim, Emanuel, porque a gente tem um pesar muito grande por todas as vidas que se perderam, né? Um respeito, né, a todas as pessoas que eu mesma passei um mau bocado pós-Covid, a voz até hoje não voltou ao normal, eu tô sempre meio rouca, a voz mais baixinha. Mas, enfim, o fato é que a gente estava diante de uma situação de um vírus que ele se propaga muito rápido, mas ele não é tão letal. Vamos comparar com o H1N1. Qual foi as medidas que se tomou no H1N1, que tem muito mais letalidade, né? Enfim. E aí a gente tem índices também de que tudo foi Covid. Tudo que entrou na fila do hospital era Covid. Mas, enfim, não querendo entrar no mérito, assim, eu não concordo com ter fechado tudo. Na interinidade, na segunda interinidade especialmente, teve um momento assim que me deixou... Que foi no impedimento dos respiradores, exatamente, né? Dos 33 milhões. Teve um momento assim que eu não vou esquecer nunca. Eu recebi o pessoal de eventos, que estava proibido ainda. E quando eu olhei para uma mulher... aí ela falou, tenho 2 filhos e tal. Eu olhei para ela e disse assim, essa é aquela mulher que carrega a mesa, põe cadeira, arruma, decora, faz protocolo, faz o doce, faz o bolo, se vira nos 30 para tocar a empresa dela e sustentar a família dela. E ela chorando na minha frente, dizendo que ela não tinha o que botar na mesa dos filhos dela, sabe? Foi um momento, assim, que me doeu muito, que eu chorei junto com ela, assim, sabe? E era uma situação muito extrema, né? Nas 2 interinidades, as 2 vezes que eu fui interina, assim, foram os momentos mais difíceis do Estado, né? Uma instabilidade de saúde gigantesca, uma crise de saúde gigantesca, uma instabilidade política e institucional gigante, ainda uma seca danada que estava castigando, perdendo toda a produção. E a gente conseguiu, assim, em 30 dias, conseguiu fazer coisas, assim, sensacionais que graças a Deus tem que são levadas até hoje, né? Acho que a principal delas, assim, foi ter promovido a abertura do Estado, né? Era um Estado absolutamente fechado, não conversava com ninguém, um governo, não um Estado, desculpe. Um governo que não conversava com absolutamente ninguém, que não comunicava com a imprensa, nem com os poderes, com ninguém. E a primeira atitude que eu tomei foi criar um canal eficiente de comunicação com a imprensa, com os poderes, com a sociedade civil organizada, com o CRM, né, com a ACM também, com os médicos, enfim, para que a gente pudesse ter tinha um monte de gente querendo ser ouvida, uma porção de gente querendo ser ouvida e ninguém era ouvido, né? E eu acho que isso trouxe uma estabilidade bacana para o Estado, o início de uma estabilidade, né? E esse canal de comunicação depois, fluiu melhor, né? Agora está fechando de novo, tem muitas instituições querendo ser ouvidas e não são. E eu sempre procuro, acho que a gente tem que fazer um elo entre o que já funciona no Estado, enquanto instituição, associativismo, cooperativismo, e isso na minha região é muito forte, então eu tenho isso arraigado em mim, né? É algo que faz parte do meu jeito de ser e já funciona muito bem. O Estado não tem que inventar um BI próprio para dizer que foi ele que fez, se a instituição tem um melhor pronto, funcionando e te oferece, né? Então, a gente precisa conectar com o que já funciona, precisa conectar o Estado com o que já funciona e deixar as coisas fluírem.
Agora, quando a senhora... Nós estamos aqui com a vice-governadora Daniela Rainer, entrevistada aqui do Jogo do Poder, pré-candidata a deputada federal pelo PL, Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro, partido do senador Jorginho Melo, que é pré-candidato ao governo de Santa Catarina. O que a senhora quer fazer enquanto deputada federal, se eleita, para a gente encaminhar aqui a nossa entrevista, porque a senhora vai ter bem mais possibilidades do que agora, enquanto está praticamente anulada como vice-governadora. O que a senhora quer fazer, que protagonismo que a senhora quer adotar? Esses dias eu estava conversando com um candidato aí que quer se lançar senador, ele dizia assim, eu quero chegar lá e quero fazer isso. Pois eu lhe pergunto isso, o que a senhora quer fazer quando chegar lá no Congresso Nacional? Obrigada. Porque o Congresso Nacional tem uma visibilidade e, na verdade, as pessoas acham assim, a gente vota no presidente para o presidente governar, mas o governo, de fato, passa pelo Congresso, o Congresso governa o Brasil. Como é que a senhora quer governar um pedacinho desse Brasil sendo deputada? A gente tem a nossa realidade no Brasil, que o parlamento tem uma expressividade muito grande, né? E por isso que o presidente Bolsonaro precisa de um congresso, de um congresso, né? Câmara, Senado, alinhados, né? Que vão apoiar os projetos que precisam acontecer. Lá em 2018 a gente já falava, a gente precisa de muitas reformas, todo mundo está cansado de saber, reforma política, tributária, enfim. A gente precisa fazer uma série de reformas, mas a gente sabe que isso é a longo prazo e não vai ser em pacotão. Essa tem uma coisa que eu aprendi na política, nesse intensivo que eu vivi aqui, né? Foi pouco tempo, mas eu acho que nenhum político viveu um intensivo tão grande quanto eu vivi, que não existe a história de fechar uma torneirinha e abrir outra. Isso não existe, né? A gente está com um balde de água suja e a gente vai botando água limpa até ir renovando e fazendo acontecer o que a gente precisa. Então, as reformas vão acontecendo assim também. Mas isso com um prazo maior, né? Espero que não seja tão a maior, mas com um prazo, falando-se de um prazo maior. Mas a gente tem questões emergenciais que precisam ser cuidadas demais, assim. E o meu entendimento, assim, a minha principal batalha é a infraestrutura. Eu não tenho dúvida de que o nosso estado precisa ter uma infraestrutura condizente com a capacidade produtiva que ele tem. A gente é o estado que proporcionalmente, né, em proporção, mais produz no país. A gente é um pedacinho assim de terra perto do restante, mas é o que mais produz proporcionalmente, né? Então, essa é uma das minhas principais bandeiras. Eu corri muito atrás, buscando ajudar de todas as formas possíveis, assim, conversando, alinhando, na questão do marco das ferrovias, né? Que é algo assim que vai mudar a conjuntura de Santa Catarina e a gente tem que estar perto para que as coisas fluam de forma coerente também, porque, né, vai atrair investidores, enfim, para o nosso estado. O que foi o marco das ferrovias, né? Todo o processo anterior ao marco ferroviário que o presidente Bolsonaro fez, ele era por concessão. Então, era todo aquele processo burocrático, lento, não andava, não fluía. E havia vários projetos, enfim, falou-se anos, né? A Ferrovia do Frango, por exemplo, que vai lá para o oeste, nunca aconteceu e não é viável, né? O presidente Bolsonaro fez o projeto por autorização, que é como já foi feita antigamente, né? O que é autorização? Ele simplifica todos os processos, né, em que a empresa se coloca à disposição de fazer, ele tem uma autorização prévia, vai buscar investidores, porque aí com uma autorização prévia os investidores já têm esse interesse, né, e mostrando capacidade de executar a obra, tem autorização para fazer. Então, simplificou demais o processo e a gente já se fala em 5 anos, tá? Com 5, 10 anos já ter ferrovias operando, né? A gente sabe que é coisa de longo prazo também, mas a forma de fazer simplesmente viabilizou a forma de fazer. E até isso acontecer, a gente precisa viabilizar as nossas rodovias, né? Claro. O que a gente tem, assim, às vezes se fala, não se mandou recurso para Santa Catarina. A forma de mandar recurso é que mudou. Porque o que acontecia antes? Vinha aquele bolo de dinheiro, milhões e milhões para tal rodovia e cadê ela? Ninguém viu. Sim. Até 2018 estava tudo sucateado, né? E as coisas não aconteciam. Então, agora como é que funciona? Tu tem um cronograma físico e financeiro da obra. O que é o cronograma físico? O projeto em si, né? Como se fosse a planta de uma casa, né? A planta daquela rodovia. E outros quesitos mais que tecnicamente, né, deixo para os técnicos. Mas aí, o que acontece? Fez
entregou, concluiu a obra, claro que tem espaçamentos em que a empresa vai recebendo, As né? medições, né? Exatamente. Então, tem cronograma, né, de receber também, mas terminou, recebe. Então, é feito por lote. Terminou aquele lote, entregou, e outra coisa que se fazia antes era começava tudo ao mesmo tempo, nada terminava. Hoje começa, termina. Terminou, você recebe. Então, existe um programa, uma programação, uma organização financeira para que essas coisas aconteçam, né? E muitas vezes as pessoas querem, derrama dinheiro aí, não sei para onde vai, né? Mas essa seriedade, o Ministério da Infraestrutura colocou nas obras, né? E o que a gente vê, assim, o que a gente precisa aqui em Santa Catarina é botar celeridade. Teve várias ações que a gente acompanhou nesse sentido, né? De buscar a celeridade, botar as empresas para tocar realmente a obra, né? Mas esse é o meu principal objetivo, correr atrás da infraestrutura que a gente precisa. Tinha, inclusive, um combinado com o ministro Tarcísio de que os deputados federais colocariam seus recursos das suas emendas, e não aconteceu. Eu estava junto quando isso foi firmado. Mas, enfim, eu acho que essa é a principal... A gente tem muitas coisas para atender, tem saúde, segurança, educação... É o básico, o trivial, né? Mas para que a gente tenha um desenvolvimento cada vez melhor e que a gente tenha qualidade de vida, consiga trazer insumos, mandar o que a gente produz para fora, a gente precisa de uma infraestrutura ao nosso alcance, à altura, né, dessa nossa capacidade de produzir, da capacidade de produzir de Santa Catarina. E essa é uma das principais ações que eu tenho junto ao governo federal. Tá aí a entrevista com a vice-governadora Daniela Rainer aqui no Jogo do Poder, entrevista que também está aqui no nosso canal no YouTube e, é claro, estamos repercutindo aí também, né, nas nossas redes sociais no @PanNewsFloripa. 4h51, vamos ao intervalo aqui no Jogo do Poder, em seguidinho a gente volta com a sequência do programa aqui na Jovem Pan News. Já voltamos. Na Jovem Pan News. Levanta o som, levanta. Rede Jovem Pan News. Você está ouvindo o Jogo do Poder, o programa da política catarinense com Emanuel Soares. Aqui você acompanha os bastidores e as principais articulações. Jogo do Poder, o programa mais ouvido do rádio jornalismo em FM na Grande Florianópolis. Jovem Pan News, 103,3. Jovem Pan News, Florianópolis. Atenção, atenção! Seleção de ofertas Santa Rita. Preços e condições imbatíveis. Ouve só. Torneira elétrica Hidra 4 temperaturas por R$ 140,90. Ducha eletrônica